que ele faz com todos nós hoje em dia. O diabo nos oferece tudo o que é bom e prazeroso aos nossos olhos carnais, mas em troca, ele quer que nós paremos de orar e buscar a Deus. E é exatamente isso que o anticristo vai querer que o mundo faça depois que ele for anunciado a todos os habitantes da terra. Ainda no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, vemos que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, ou seja, o abandono da fé de muitos que entregaram a sua vida para Jesus um dia. Eles servirão ao diabo mesmo sem perceber, dando ao anticristo todo o controle sobre as suas vidas. Veja o que a palavra do Senhor diz. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Perceba que essa passagem fala que o anticristo se assentará no santuário de Deus e se autoproclamará Deus. E por causa disso, os estudiosos da Bíblia, e principalmente do fim dos tempos, acreditam que isso se refere ao terceiro templo que será construído em Jerusalém, exatamente no mesmo lugar onde foi construído o Templo de Salomão. E essa construção realmente vai existir. Há quem diga, inclusive, que os governos de Israel e Palestina já iniciaram as negociações para a futura construção desse templo, que abrigaria os religiosos dos dois povos e, segundo as profecias, seria tomado pelo anticristo. Porém, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, e para isso eu quero ler com você uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 6. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi lhes dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, nós somos o santuário de Deus aqui na terra. O anticristo ainda não foi anunciado, mas ele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os controlando e se autoproclamando o Deus de suas vidas. Muitas pessoas ainda enxergam a vinda do anticristo como sendo uma coisa futura, mas não, ele já está entre nós. Basta olhar para o mundo à nossa volta, para as coisas que têm acontecido, para perceber que ele já está dominando o coração do ser humano e secretamente instalando seu trono nele. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia. Preste atenção no que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então o conselho que eu te dou é: não fique esperando pela construção do terceiro templo de Jerusalém e nem pelo anúncio do acordo de paz entre as principais nações e religiões. Em vez disso, vigie para que você não dê espaço para o inimigo na sua vida. Não permita que o espírito do anticristo domine o seu coração e faça dele o seu templo. Antes, você precisa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, porque somente Ele tem o poder para destruir o inimigo. Amém? Deixe que Cristo governe a sua vida, suas palavras, o seu modo de agir, e não seja mais um daqueles que se desviaram da fé e voltaram a viver uma vida de pecado como se Cristo nunca fosse voltar. A maioria dos sinais que antecedem a volta de Jesus já se cumpriram. Ainda assim, muitos duvidam e dizem que essas coisas sempre existiram e que as gerações passadas também achavam que Jesus voltaria na época deles. Mas irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque agora os sinais estão muito claros e não podemos ser pegos de surpresa, vivendo em desobediência à palavra de Deus. Então, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele te ama muito e Ele está esperando a sua decisão. Veja esse alerta do Senhor para cada um de nós. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões.
Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira sã